Gente, boa noite. Boa noite a todos, é um prazer, Dom Anuar. Em seu nome, gostaria de agradecer o convite feito. Dizer que estou muito feliz de estar aqui, de poder expor as nossas ideias, conversar com vocês de uma forma serena e objetiva sobre as questões da cidade. Entendo que o Estado é laico, mas a nação é religiosa, a nação é cristã. E isso precisa ser respeitado como instância que precisa ser ouvida, ser respeitada e ser, inclusive, parceira, né, das ações do poder público. As igrejas têm um peso importante em várias áreas, têm uma ação efetiva e profunda na sociedade brasileira, em vários segmentos. Isso precisa ser respeitado. Parabéns por isso estar incluso na pauta da Arquidiocese e ter esse evento. Então, gostaria de fazer esse agradecimento, até por ter a oportunidade de estar aqui. Ok? Sobre os 3 temas apresentados, gente, o primeiro tema que eu gostaria de enfocar é sobre a questão do trânsito, com relação à questão do Concidades. Eu já participo do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, entendo que é uma instância muito interessante, pode ser ampliada no sentido de trazer mais organismos, mais entidades para participar, mas entendo que esse conceito de se ter conselhos municipais, esse é muito importante para a gente avançar no processo democrático. Dá mais trabalho, gente, dá mais trabalho. Você tratar o contraditório, ter opiniões divergentes, às vezes opiniões que você discorda, mas a minha experiência, inclusive, dentro da Secretaria de Assistência Social, que tem 5 conselhos, né? Tanto o Conselho de Assistência Social, vejo pessoas aqui que participavam do conselho, por mais que tenhamos divergências, gente, esse é o processo que o país precisa amadurecer no sentido de um país diferente. Se nós não trabalharmos a possibilidade de escutar o diferente e que a comunidade participe, o controle social é fundamental. E os conselhos municipais exercem essa função, de controle social sobre o poder público. Isso precisa acontecer. A gente tem várias ressalvas sobre o caminho que o país tem tomado, mas a solução, o problema é político, a solução é política. A solução vai pelo caminho político. E nesse caminho nós temos que ter, sim, um reforço dos conselhos municipais. Então, aqui o meu compromisso, no sentido de apoiar o Conselho Cidades e todos os conselhos que têm uma participação na gestão e na opinião. Dá mais trabalho, sei que dá, mas entendo, pela minha experiência, que as decisões são melhores. As decisões consensadas, as discussões discutidas com a comunidade e aprofundadas, mesmo no calor das discussões, elas são melhores. Erra-se menos quando se escuta a comunidade. Então, nesse sentido, no trânsito, que não é um assunto fácil, a gente observa os meus 12 anos aí de experiência, 10 anos de experiência na área pública, 8 anos como vereador, a gente percebe, muitas vezes nós temos ali posições totalmente díspares, posições contraditórias, posições opostas de grupos que são legítimos à sociedade. Então não é fácil moderar essa discussão, mas esse é o caminho para uma democracia plena. É assim que a gente evolui, não é com um poder único, hegemônico, que simplesmente manda e os outros obedecem. O controle social precisa ser exercido. E a figura dos conselhos municipais é uma grande ferramenta. Segundo, sobre a questão do lixo, está no nosso plano de governo a questão da realização do Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Inclusive, estive assinando a carta de intenções com o pessoal do Fórum Lixo e Cidadania, que eu sei que é uma instância importante. De novo, eu volto ao meu primeiro argumento. Nós precisamos ter essa discussão do lixo, nas questões não consensadas, abrir para a comunidade discutir e abrir essas possibilidades todas. O que me coloquei contrário já publicamente sobre a questão dessa licitação que foi realizada, foi a total ausência de transparência, confirmada pelo Observatório Social, ratificada pelo Ministério Público, pela ação do juiz, que simplesmente, por exemplo, nós como vereadores, aqui estão os outros vereadores também que estavam comigo na Câmara, fomos informados daquilo pelos jornais da licitação, quer dizer, não houve uma discussão com a comunidade antes daquele caminho, e é um caminho importante. É um caminho sério, que muda a vida de muitas pessoas e gerando muitas reclamações, como tem acontecido. Então, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, discutido com a comunidade, mas começando já no primeiro dia a questão da coleta seletiva, para no final de 4 anos ter o 100% de coleta seletiva na cidade, via toda uma organização das cooperativas, trabalhar com a gestão da cooperativa. A cooperativa precisa do apoio do poder público municipal no sentido de gerenciar o processo, que aí vai desde o processo de venda, colocação dos seus materiais. A gente entende que esse papel cabe à prefeitura.
e o apoio na gestão das cooperativas, ele precisa ser ampliado, inclusive com as empresas que irão adquirir os produtos advindos da coleta seletiva. Tem muito que se caminhar, mas o caminho é o diálogo. O diálogo faz toda a diferença para nós termos uma Maringá diferente. Por último, com relação à questão dos cargos comissionados, se você dá uma pesquisada, quantos cargos comissionados nós temos no Brasil? Temos 600 mil cargos comissionados. Isso é uma marca da gestão pública brasileira. Não dá para a gente dizer que a gente está bem, né? Beleza, comparativo com outros países. Quantos cargos comissionados tem os Estados Unidos? Né? São 300 milhões de habitantes. Tem 7 mil. Mas vamos aprofundar mais. A Alemanha e França têm 300 cargos comissionados. Inglaterra, 500. Holanda, 700. E nós, no Brasil, temos 600 mil cargos comissionados. Não dá para dizer que está tudo bem. Não dá para dizer que esse é o melhor modelo de gestão. O que eu tenho dito desde o primeiro dia da campanha é que a competência e a capacidade técnica, esse é o critério de escolha dos cargos comissionados. É possível cortar? Sim. A gente entende que, num estudo preliminar nosso, 30% pode ser retirado, especialmente na questão das UBSs, ser ocupado por funcionários de carreira da área de saúde, e o primeiro nível, que é o CC4. Nos outros, nós podemos trabalhar, inclusive, com a indicação e discussão com a comunidade. Eu sei de cidades no Paraná que muitos dos seus secretários foram escolhidos, sugeridos, inclusive, pela própria comunidade, porque o critério tem que ser técnico. Numa empresa privada ou numa organização que quer funcionar, você não escolhe aquele que é seu amigo, você escolhe aquele que é competente, gente. Tenho grandes amigos meus que não trabalharia junto, são meus amigos, mas aquele não tem a competência necessária para o que eu preciso. O que pesa lá na ponta é o atendimento da população, é a população que pede um atendimento melhor. Isso também tem um peso na desmotivação do funcionalismo público. Faz diferença você ver um chefe competente e um chefe que não conhece da área que está trabalhando. Isso tem acontecido, isso tem que mudar, e a gente disse isso desde o começo no nosso plano de governo. Né? Como eu estou bem treinado nos meus 12 segundos, olha, falta 5 segundos para terminar a minha fala. Então, esses são os 3 pontos que eu gostaria de enfocar, e depois eu deixo para as minhas considerações finais. Obrigado. Gostaria de encerrar também agradecendo novamente a oportunidade e dizer para vocês que eu quero ser prefeito para dar uma alternativa a vocês que estão cansados da política tradicional. Eu rompi com ela quando mudei de partido, rompi com ela quando continuei candidato, rompi com ela quando não fiz coligação, rompi com ela quando, mesmo com 12 segundos, continuo fazendo campanha, correndo e com chances. Depende de vocês. Vocês vão definir quem vai estar no segundo turno daqui 5 dias. Então, por isso que eu acredito que a gente pode ter outros caminhos, a gente pode ser diferente. Eu acredito num país diferente que tem que começar na nossa cidade. É na nossa cidade que o caminho pode ser modificado. Nós não vamos ter uma mudança em Brasília de um dia para a noite. Nós vamos ter uma mudança que todos nós brasileiros queremos de um dia para a noite acontecendo em Brasília. Ela começa aqui nas nossas cidades. Ela começa com o voto de cada um de vocês no primeiro tópico, que é o prefeito e os vereadores. É assim que a gente coloca uma cidade mais justa, que vai mudar as eleições daqui a 2 anos, que começa a mudar um país numa direção diferente da qual a gente tem trilhado. Peço a Deus que dê discernimento a todos vocês, né? A todos nós, porque o discernimento consegue perceber as agendas ocultas, consegue perceber os comprometimentos, consegue entender o que está por trás, às vezes, de um discurso bonito, de uma palavra mansa, né? A gente vê o exterior, né? Quem conhece mesmo o coração é só Deus, mas que a gente tem um pouco desse discernimento para escolher bem. Esse discernimento faria muita diferença. Se toda a nossa comunidade cristã tivesse mais discernimento nas suas escolhas, o país não estaria tão sofrido como está agora. É muito triste andar na cidade e ver tantos locais fechados, mas eu acredito. É por acreditar que eu estou aqui. É por acreditar que eu continuo nessa campanha muito feliz, onde estou, muito feliz de estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos, muito obrigado.